Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos sobre programação em Ladder, utilizando a IDE do Master Tool, programação do CLP da Altus, tá? Da Training Box Duo. E na aula de hoje o nosso objetivo é trabalhar com contador crescente, tá? Então a gente vai entender as características estruturais desse contador e também vamos construir um programa em Ladder para verificar o funcionamento desse contador, ok? Então vamos inicialmente adicionar um contador à nossa estrutura, tá? Então você vai vir aqui em bloco funcional padrão. Dentro dele vai ter os tipos de contadores, que inclusive estaremos falando sobre os demais nas próximas aulas. Então o nosso primeiro contador vai ser o contador crescente, CTU de up, né? Então vamos adicionar ele e vamos entender a estrutura de formação desse contador. Inicialmente ele pede para você dar um nome ao contador. Isso aqui não tem nem tanta importância, é mais uma variável interna de controle. Então vamos simplesmente colocar aqui contador up, tá? E aí você não precisa endereçar, porque ele não vai estar ligado diretamente a nenhuma entrada ou saída do CLP. Simplesmente você vai dar OK. Ele já cria a variável aqui para você. Agora sim vem as partes importantes. Pessoal, vamos entender o que cada parte do contador significa. A primeira parte que a gente vai trabalhar é o CU. O CU, ele se trata da entrada do nosso CLP, tá? CU. Essa entrada, ela é que vai receber o pulso, tá? Recebe o pulso de contagem. Então toda vida que houver um pulso, uma transição de estado de 0 para 1 na entrada, vai ocorrer uma contagem, tá pessoal? Então quem recebe esse pulso é o CU, ok? A saída do nosso contador é a variável Q, que está ligada aqui na linha da nossa rede do Ladder, tá? Nessa saída eu posso conectar diversas coisas, tá? Em seguida a gente vai falar mais sobre isso, mas essa saída ela também vai ter uma transição. Então essa saída aqui ela vai ter uma transição de 0 para 1 quando ocorrer uma determinada coisa que a gente vai falar já, tá? Então essa transição ela vai ocorrer em um determinado momento, mas primeiro vamos entender o que é cada parte desse contador, depois a gente fala da questão da transição. Então a entrada é o CU, a saída é o Q. O reset já dá para imaginar a função dele, né? O reset ele é uma conexão aqui do contador que vai promover o reset do sistema, ou seja, ele vai colocar a nossa variável de contagem em 0 sempre que ele receber um pulso, certo? Então sempre que ele receber um pulso nessa entrada, o meu CV vai ser igual a 0, tá? E o CV, já que eu adiantei aqui, é justamente a variável de controle do nosso contador, tá? Então esse CV aqui, ele é uma variável interna do contador e a gente não tem acesso a ele, tá gente? O nosso acesso é simplesmente ao PV, que é a variável de programação, tá? Então essa variável de programação, ela recebe o valor limite da contagem. Então se eu quiser fazer uma contagem de 5, basta eu colocar aqui no meu PV 5, tá? É assim que eu programo o meu contador. Então aqui esse contador agora ele está programado para quê? Para fazer uma contagem de 0 até 5, ok? E sempre que eu der um pulso no reset, vai ocorrer uma reinicialização do contador. O contador vai voltar para o CV igual a 0. E aí voltando para a questão da nossa saída da transição. Quando é que vai ocorrer a transição de 0 para 1 no nosso contador? É quando CV, tá? Quando a nossa variável de contagem for igual a PV, que é a variável de programação. Então, analisando o estado inicial do nosso contador. Quando a gente liga o nosso contador, pessoal, o PV vai estar com o valor de programação que você inseriu, no nosso caso aqui 5. O CV estará com um valor 0, tá? E o Q também estará com valor 0. E aí como é que vai funcionar isso? Toda vida que eu der um pulso na entrada, a minha CV é incrementada, mais 1. Outro pulso, mais 1. Outro pulso, mais 1. E assim sucessivamente. Quando é que isso vai parar, digamos assim? Quando você der
nesse caso aqui que a gente programou para 5, quando você der o quinto pulso na entrada, o seu CV chegar em 5, tá? Você vai dar tantos pulsos que o CV vai chegar em 5, ou seja, o CV vai ser igual ao PV. Quando isso ocorre, a sua variável transita para 1, tá? Mas no estado inicial, as suas variáveis estarão assim: CV em 0, Q em 0 e PV vai estar com o valor que você programou. Ok? Então é assim que funciona o nosso contador UP. Vamos fazer um exemplo aqui para observar o funcionamento dele, ok? Então vamos aqui ao funcionamento do nosso contador. Eu vou adicionar uma saída qualquer aqui, vou chamar de L, por exemplo. O valor inicial vou colocar 0, ele é uma saída, tá? Vou endereçar em %QX 1.0. Isso aqui é padrão, tá, pessoal? Quem ainda não sabe como fazer esse endereçamento, assista as primeiras aulas da série de vídeos sobre CLP, que você vai entender por que eu estou colocando esses valores aqui. Então, ok. Vamos adicionar uma entrada aqui. Eu vou colocar apenas um pulso, tá? Vou chamar aqui de pulso. E vou endereçar esse pulso, vai input, valor inicial 0, vou colocar %ix 0.0, ok. Então eu tenho um pulso já para controlar os pulsos na entrada no CU, eu já tenho o L para ser acionado quando o Q for para alto, o CV eu não tenho acesso direto, eu vou adicionar mais uma rede para adicionar um contato de reset. Tá? Então vou adicionar aqui um reset. Inclusive, pessoal, esse endereçamento poderia ser feito direto no próprio contador, tá? Mas eu vou colocar uma rede adicional para ficar mais simples de explicar. Então vai input, valor inicial também 0, %ix, já usamos a 00, vamos usar a 01 agora. 01. Então eu tenho um contato para o reset, que eu vou colocar aqui o mesmo nome, tá? Então reset aqui. Quando eu fechar esse contato vai dar um pulso aqui no reset. O meu pulso de contagem vai estar conectado no CU e a minha saída L em Q. Então vamos fazer uma simulação disso. Como eu não estou conectado na maleta, eu vou colocar no modo simulação. Então acionei o modo simulação, comunicação login. Nunca esqueça de colocar para rodar, tá? Então eu tenho que dar o run ou apertar F5. Quando eu faço isso, vamos observar aqui, ó. CU não está conectado a nada, né? O nosso PV já está em 5, o Q está desligado, falso, e o CV está em 0. Vamos manipular as entradas. Então o pulso está na entrada 00. Então dei um pulso, olha, observa aqui que já mudou os estados. Então eu incrementei o CV já. Só que como o CV ainda é menor que o PV, a minha saída ainda se mantém em falso. Então vamos dar mais pulsos aqui, ó. 2, 3, 4, opa, 5. Quando o CV ficou igual a PV, a minha saída foi para alto. Então perceba que no contador, diferentemente do temporizador, não existe uma limitação de tempo. Esses pulsos eles podem acontecer a qualquer momento. O que o controle faz nesse contador é verificar sempre se o CV já chegou em PV. Se o CV for igual ao PV, a saída vai ser acionada. E aí outro detalhe importante, ele não vai mudar de estado até que você dê um reset. Então se eu não fizer mais nada, o meu contador se mantém alto. Para que eu reinicie a contagem, eu preciso dar um pulso no reset. Então vamos fazer isso. O reset é 01. Vou dar um pulso no reset. Pronto. Então no momento que eu dei o pulso no reset, perceba, o PV continua em 5, é a minha programação inicial, ele não muda. E o CV voltou para 0, assim como a saída voltou para falso. Tá? Então esse é o funcionamento básico do contador UP. Na sequência a gente vai estar falando sobre os demais contadores e futuramente teremos algumas videoaulas para a aplicação desses conceitos. O importante agora é você entender o básico de como eles funcionam. Valeu e até a próxima.